Graças a Deus por estarmos mais uma vez no estudo bíblico microscópico, porque vamos analisar em pormenor, como temos estado a fazer neste estudo, a palavra de Deus, e neste caso na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 11, e aqui o nosso Márcio vai ler a passagem, vai ler este capítulo para nós, entretanto, meditarmos. Aproveito para mandar uma saudação especial para todos aqueles que nos acompanham pela internet, um abraço para todos os irmãos, por alguns dos quais, não foi por todos, mas por alguns dos quais estivemos a orar ainda agora, que na verdade o Senhor possa abençoar a todos, porque Ele conhece todos e as suas necessidades. E assim vamos ler a palavra de Deus, 1 Timóteo capítulo 1. Ok. Então vamos proceder à leitura. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia que ficasse em Éfeso, para adverteres a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei a misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. E aproveito para dar um abraço para o nosso irmão Alberto, que nós vamos ouvir já de seguida. Um abraço para ele e para a família, aí para o Brasil. Um abraço. Graças a Deus por sua palavra. Este é um momento muito importante de adorarmos ao Senhor através das Escrituras, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, agora indo para o verso 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Talvez você pense, bom, Evangelho é tudo Evangelho. Boas notícias de Deus, notícias alegres de Deus. Mas precisamos observar o contexto onde aparece a palavra Evangelho. E assim entendermos, de fato, que evangelho é esse que nós estamos pregando e vivendo neste exato momento. A palavra evangelho, boas notícias, boas novas, mostra o interesse de Deus por sua vida, a vida de cada um de nós. Mostra mais ainda que Deus tem algo importante, maravilhoso para nos revelar e nos trazer à existência.
Agora você misturar os evangelhos do reino, o evangelho da graça, o evangelho que foi dito lá atrás para Eva, Adão, para Noé também. Embora a palavra evangelho não apareça nestes contextos do Antigo Testamento, mas são boas notícias de Deus, promessas de Deus. E não podemos misturar, senão vai ser um erro terrível. E o pior, uma grande confusão e heresia. O Evangelho do Reino, já mencionado en passant, significa o Evangelho, aquele que Jesus pregou, aquele que está registrado nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João e os primeiros capítulos do livro de Atos. Este Evangelho do Reino é o Senhor Jesus, o Messias prometido de Israel pelos profetas do Antigo Testamento, que diziam que Deus viria em carne. Este Evangelho do Reino, literal, apresentado para Israel, para o povo judeu, povo hebreu, foi rejeitado. E assim este Evangelho do Reino foi suspenso provisoriamente para que o Evangelho da graça de Deus pudesse ser agora pregado e vivido. Veja que, ao ser rejeitado o Evangelho do Reino, registrado lá em Isaías 49, no versos 4, 49 e 4, Isaías 50, versos 5 e 7, e Isaías 53, os primeiros versos, fala sobre isso. Ele foi adiado conforme Miqueias, capítulo 5, verso 3, ou mesmo podemos observar Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, no verso 7, verso 11. Este Evangelho do Reino não foi largado, abandonado. Ele foi suspenso e será pregado novamente na grande tribulação, a chamada 70ª semana de Daniel, conforme Daniel 9, verso 27, para um remanescente fiel de Israel, que será pregado novamente. Isso na grande tribulação, e a igreja do Evangelho da Graça já foi arrebatada. O Evangelho da Graça, nós precisamos notar que aparece Evangelho no Novo Testamento de diversas formas, com diversos aspectos diferentes, tipos diferentes do mesmo Evangelho da Graça que estamos estudando. Veja que são 7 títulos de um mesmo Evangelho com aspectos diferentes. O Evangelho da Graça de Deus, conforme Atos 20, no verso 24. O Evangelho da Graça refere-se à vinda de Cristo, encarnando-se como homem, vindo para cumprir as promessas de Deus, morrendo pelos nossos pecados e para salvar aqueles que creem na sua obra redentora lá na cruz do Calvário. O Evangelho da glória de Deus, conforme 1 Timóteo 1,11 que lemos agora, está enfatizando a ascensão, a vitória de Cristo na sua ressurreição, a glória, e nós estando nele, diante de Deus. É conhecido também como o meu Evangelho, o Evangelho do apóstolo Paulo. Romanos 2,16, 2 Timóteo 2,8. O Evangelho de Deus, nós vemos em Romanos 1, verso 1. O Evangelho de Deus é o Evangelho da graça, mostrando que a fonte é o próprio Deus Pai, o Criador. Ele idealizou e planejou toda a salvação do homem que havia se perdido. O Evangelho de seu Filho, Romanos 1, verso 9, está se referindo ao amor de Deus. Um amor tão grande que o maior bem que Deus Pai tinha, seu próprio Filho, nos deu para nos resgatar, nos salvar. Filipenses 1, verso 27, nós vamos encontrar o Evangelho de Cristo. É o mesmo Evangelho da graça, se referindo ao grande tema do Evangelho, Cristo e a sua glória, a sua grande vitória. Temos Efésios 6, verso 15, que fala sobre o Evangelho da paz. O Evangelho da paz é o Evangelho na prática, vivendo num mundo conturbado como o nosso, confuso e atrapalhado, corrupto, mesmo assim mantendo-se íntegro, vivendo e praticando o Evangelho de Cristo, da paz, da graça.
O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8. Este Evangelho, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, se refere à salvação da nossa alma, sim, mas também à salvação da nossa vida neste mundo violento que estamos. Portanto, nós podemos ver nestes 7 tipos do Evangelho da graça de Deus, revelado ao apóstolo Paulo, e nas cartas para a igreja, que somos nós, mostra o cuidado, o carinho, o amor de Deus para resgatar, para preservar, para cuidar de cada um de nós. E não podemos ficar a vistas grossas, insensíveis a este amor tão intenso, tão maravilhoso, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, e de tal maneira ofereceu agora, suspendendo o Evangelho do Reino, derramando através do apóstolo Paulo a revelação do Evangelho da graça, transmitindo tanto amor, tanto carinho. E não podemos ficar indiferentes. Temos que praticar este Evangelho que recebemos, que ouvimos, que aprendemos. Não só ficar no entendimento, no intelecto. Muitas pessoas conhecem apenas de ouvir, mas praticar é isso que Deus espera. E adorar o Senhor é praticar o Evangelho. Muitos querem admirar a beleza de Deus, a profundidade de sua sabedoria, do seu poder. Bom, isso é bom, muito bom, mas adorar Deus, pelo qual nós fomos criados, é vivenciar este Evangelho, demonstrar este amor. E aqui fica a nossa reflexão. Será que estamos demonstrando na nossa vida este Evangelho da graça? Que o Senhor Deus possa nos iluminar, nos dar entendimento. Amém. Este assunto que o nosso irmão Alberto agora abordou e que está baseado no capítulo 1 e versículo 11, concretamente quando nós lemos do Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado, diz Paulo, é um assunto de veras importante. O nosso irmão Alberto acabou de procurar mostrar a importância que isto tem. E eu gostava de enfatizar e detalhar um pouco mais o porquê desta importância. Quando nós lemos na Bíblia da palavra Evangelho, e ele chamou a atenção para cuidado, quando vocês leem na Bíblia a palavra Evangelho, têm que saber que Evangelho é que a Bíblia está a referir. E não obstante, como ele também mostrou na segunda parte da intervenção dele, haver várias designações para o mesmo Evangelho, que é o da graça de Deus, e ele citou alguns exemplos, a verdade é que também há citações da palavra Evangelho que não têm nada a ver com o Evangelho da graça. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, isto é muito importante. Nós, quando vemos uma palavra na Bíblia, não inferamos a partir daí que é tudo igual, porque pode não ser. Vou dar um exemplo corriqueiro, mas por ser assim extremo, talvez possa ajudar melhor a compreender. Quando lemos na Bíblia a palavra Deus, não pensemos que está-se a referir sempre a Deus. A Bíblia fala de Deus referindo-se a Satanás. Portanto, quando lemos na Bíblia Deus, não deduzamos daí que está-se a referir a Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus. Pode estar a referir a Satanás, que é chamado o Deus deste século. Estão a ver? Isto é um exemplo. Assim, um exemplo extremo, mas que dá para perceber como é que a mesma palavra pode ter significados diferentes. Deus nem sempre se refere a Deus. Pode-se referir ao inimigo de Deus, a Satanás. E também a palavra Evangelho nem sempre significa Evangelho da graça, mas como o nosso irmão Alberto referiu, pode ser Evangelho do Reino e outros Evangelhos. Já me referirei a isso, provavelmente aqui à frente, mas vou-vos dar um exemplo. A Bíblia, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 3 e versículo 8, se não estou em erro, ou 7 ou 8, ele diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão. Deus pregou o Evangelho a Abraão? Abraão ouviu o Evangelho que eu ouvi? Não. Mas pregou o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, como ele acabou de dizer. E quando a Bíblia diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão, não está a dizer que Abraão ouviu o Evangelho que eu ouvi hoje, ou que nós ouvimos hoje. Está a dizer que Deus deu boas notícias a Abraão. E até é dito com rigor, e isto é muito importante, que nós precisamos de saber com rigor qual é o teor do Evangelho da Graça que nós devemos pregar. Nós devemos falar do Evangelho da Graça. Mas falar do Evangelho da Graça
Não é falar de Jesus. Vou falar de Jesus. Isso que é isso? Falar de Jesus. Isso é vago. O Evangelho da Graça é detalhado na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 15, dos primeiros versículos, com rigor em que é que consiste. Nós, quando vamos falar do Evangelho da Graça, temos que dizer rigorosamente o que é que Deus diz para nós dizermos. Não fica ao critério de cada um, da imaginação de cada um. Temos que ser rigorosos. Quando o Evangelho do Reino era pregado, o Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos o que é que eles deviam dizer concretamente quando pregassem o Evangelho do Reino. Também não ficava ao critério de cada um deles dizer o que lhes vinha à cabeça. Eles tinham que dizer com rigor o que é que o Senhor disse. Eu já vos vou mostrar algumas passagens acerca disso, mas quero aproveitar agora para dizer o seguinte. Quando a Bíblia diz que Deus pregou o Evangelho a Abraão, em Gálatas, no capítulo 3 e versículo 8, a Bíblia diz com rigor o que é que Deus lhe disse. Qual foi a boa notícia que Deus lhe disse? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi este Evangelho que ele ouviu. Que nele seriam benditas, abençoadas todas as famílias da terra, em Abraão. Foi isso que eu ouvi, para eu me converter? Não foi isso. Mas Abraão também ouviu o Evangelho, mas não o mesmo. O que eu quero chamar a vossa atenção é que a palavra não quer dizer sempre a mesma coisa. A palavra Evangelho pode significar coisas diferentes. Por exemplo, nós já vamos ver. Em primeiro lugar, eu quero chamar a vossa atenção no nosso texto, em 1 Timóteo 1,11, que o apóstolo até tem o cuidado de dizer assim, ele fala do Evangelho, ao qual ele chama, cá está, o Evangelho da Glória é um dos sinónimos de Evangelho da Graça. Mas é o contexto que o revela. Não sou eu que vou inventar. A Bíblia explica-se ela própria. Reparem o que é que diz aqui. O Evangelho da Glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. Este Evangelho, ao qual Paulo chama Evangelho da Glória de Deus, diz ele que é um Evangelho que lhe foi dado a ele. Portanto, se o Evangelho foi dado a ele, que me foi confiado, se foi dado a Paulo, antes de Paulo entrar em cena na história, não havia este Evangelho. Portanto, antes de Paulo não havia este Evangelho da Glória. Este Evangelho da Glória foi dado a Paulo. Portanto, quando Pedro e João e Tiago andaram cá na terra com o Senhor Jesus Cristo, não conheciam nada deste Evangelho. E também Abraão não conhecia nada deste Evangelho. O Evangelho que Abraão ouviu foi: na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Não foi o que Deus revelou a Paulo. Ora bem, e que depois Paulo explicita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, com detalhe e com rigor, em que consiste este Evangelho, da graça ou da glória. Portanto, reparem, este detalhe é muito importante. Este Evangelho foi dado a Paulo. Antes de Paulo não há este Evangelho. Não inventem. Não há. Foi dado a ele. Não foi dado a Pedro, não foi dado a João, não foi dado a Tiago, não foi dado a Abraão. Este Evangelho da glória de que Paulo fala aqui foi dado ao apóstolo Paulo. O Evangelho que os 12 pregaram não era este. Não foi-lhes dado a eles o Evangelho da glória que o Senhor depois da glória deu ao apóstolo Paulo. E por isso é que ele é também chamado Evangelho da glória. Porque este Evangelho da glória foi dado da glória. O Senhor já estava na glória quando deu este Evangelho a Paulo. Ao contrário dos 12 que receberam este Evangelho, o Evangelho que pregaram, o Evangelho do Reino, receberam-no na terra. O Senhor não estava na glória, estava na terra. Humilhado. Para vocês poderem também, e eu não quero baralhar as ideias, mas isto é muito importante, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, nós lemos assim, no versículo no versículo 7. Nós temos aqui uma conversa existente entre o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro e João. E o capítulo 2, logo no princípio, lemos assim, no versículo 2, diz Paulo: subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios. Ora bem, Paulo converte-se na história muito depois de Pedro, Tiago e João. Faz sentido ele ir expor o Evangelho a 3 crentes, que eram Pedro, Tiago e João? Eu exponho o Evangelho a pessoas perdidas, não exponho o Evangelho a pessoas salvas. Porquê é que Paulo foi expor o Evangelho a Pedro, Tiago e João?
Porque Pedro, Tiago e João não conheciam este Evangelho. O apóstolo Paulo recebeu este Evangelho diretamente do Senhor e ele agora estava-lhes a dar a conhecer o Evangelho que ele tinha recebido do Senhor, que eles ignoravam. E quando ele chega ao versículo 7, antes pelo contrário, quando eles, Pedro, Tiago e João, viram, infelizmente há muita gente que não vê, quando eles viram que o Evangelho da incircuncisão, já agora um pequeno pormenor, outro termo, Evangelho da incircuncisão. Incircuncisão são os incircuncidados, são os gentios. É o Evangelho da graça que Paulo recebeu da glória. Quando eles viram que o Evangelho da incircuncisão, que foi o Evangelho que Paulo recebeu, também chamado da incircuncisão, outro termo, me estava confiado a mim, como a Pedro, o Evangelho da circuncisão. Porque a circuncisão tinha a ver com os judeus. Eles são chamados a circuncisão. E agora, portanto, eu quero chamar a vossa atenção para a própria Bíblia fazer a diferença. Uma coisa foi o que Pedro recebeu, outra coisa foi o que Paulo recebeu. O Evangelho que Paulo recebeu não tem nada a ver com o Evangelho que Pedro recebeu. São Evangelhos distintos. Até porque um dos Evangelhos, os destinatários eram a circuncisão. E o destinatário do outro são a incircuncisão, os gentios. Isto é muito claro, só não vê quem não quer ver. Mas para vocês ainda verem melhor, vamos agora a Mateus capítulo 10. O Senhor Jesus Cristo chamou os 12 e disse-lhes isto. Está no capítulo 10, nos primeiros versículos. E quando chegamos ao versículo 6, o Senhor virou-se para os 12 apóstolos e disse-lhes assim: mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Estão a ver que eles deviam ir à circuncisão, às ovelhas perdidas da casa de Israel, não iam aos gentios. E indo, eu vou-vos enviar para pregar o Evangelho do Reino, o tal Evangelho do Reino. E indo, pregai, dizendo, o Senhor disse o que é que eles tinham que dizer. Eles não podiam inventar. O que é que eles deviam dizer? É chegado o reino dos céus. Isto era uma boa notícia para eles. Os profetas já tinham falado do reino em que as ovelhas vão pastar ao lado, o leão vai pastar ao lado das ovelhas, os desertos vão florir. Eles já conheciam aquilo dos profetas. O que é que eles diziam? Esse tempo havia de vir, com o Messias. E ele virou-se e disse: vocês vão anunciar isto. É chegado o reino dos céus. É a mensagem que vocês vão dizer, é chegado. Isto é uma boa notícia. Boa notícia do reino. Evangelho do reino. Certo? Não tem nada a ver com aquilo que a gente anda a pregar agora. Mas há quem anda a pregar isto agora. Quantas pessoas às vezes batem à nossa porta lá em casa e nós vamos abrir a porta e dizer: bom dia, o que é que deseja? Vimos-lhe anunciar o reino. São as testemunhas de Jeová. Como é que se chamam os salões deles? Os salões do reino. O que é que eles andam a pregar? O Evangelho do reino. Estão errados. O Senhor não está a prometer isso agora a ninguém. E mais, isso nem é uma boa notícia para ninguém, porque as pessoas que andam aí perdidas, o que é que sabem do reino? Zero. Mas os judeus sabiam, porque as promessas tinham sido feitas a eles. E isto era uma boa notícia para eles. Portanto, é dito com rigor o que é que eles deviam dizer: é chegado o reino dos céus. Outra coisa importante, quando esta mensagem era pregada, nós lemos assim: indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Ato contínuo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios. De graça recebestes, de graça dai. Isto é estranho agora. Nós agora, quando pregamos o Evangelho da Graça, não há garantia de cura física para ninguém. Nem há garantia de que alguém vai ressuscitar dos mortos. Sejamos claros e sejamos honestos. Porque, infelizmente, há muita gente que é religiosa e pega na Bíblia e não é honesta. Mas mais, continuando, o apóstolo, o Senhor Jesus Cristo diz a eles: não possuais ouro nem prata. Não podiam andar com ouro nem com prata. Eles levaram isto à letra? Levaram à letra. Quando mais tarde Pedro e João foram ao templo a orar, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, estava um mendigo a pedir esmola à porta do templo. E o que é que eles disseram? O que é que ele pediu? Ele pedia uma esmola, ele pedia dinheiro. O homem estava carente até de saúde, mas ele não pediu saúde, ele pediu dinheiro. Ok?
E o que é que Pedro e João disseram? Olha, não temos prata nem ouro. Então levaram à risca o que o Senhor tinha dito. Está lá escrito em Atos 3. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso damos-te. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem pôs-se aos saltos. Portanto, cuidado com aqueles que hoje em dia andam a prometer curas às pessoas, sem ter autoridade bíblica para o poderem fazer. E depois, quando as pessoas não são curadas, têm a ousadia de dizer às pessoas que elas têm falta de fé. Eu pergunto qual era a fé do coxo. O coxo não tinha fé nenhuma. O coxo nem estava a pensar nisso. O coxo estava a pensar em dinheiro. Ele queria uma esmola. E o que é que eles disseram? Não temos, olha, não temos ouro nem prata, que é o que tu queres. Mas temos uma coisa que tu nem imaginas. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O homem não teve que ter fé para ser curado. Como é que há alguns que dizem, quando alguns supostamente não são curados nas campanhas deles, dizem que eles não são curados porque eles não têm fé? Desculpem, quem não tem fé são estes falsos pregadores, que não pregaram um falso evangelho. Porque esse evangelho hoje é falso. Por isso o apóstolo Paulo disse, se alguém, nem que venham hoje do céu, vos anunciar outro evangelho, além daquele que eu vos tenho anunciado, seja maldito. Pode ser bíblico, mas não estando em vigor, seja maldito. Mas mais, vocês continuam a ler por aqui abaixo, e ele diz mais, não possuais prata nem ouro, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas. Não é a gente entrar lá nos guarda-fatos deles e até não sei quantos fatos. Não sei quantas peças de roupa, não sei quantos pares de sapatos. Não há alparcas para ninguém. Sapatos? Onde é que está isso? Nem bordão. Porque digno é o operário do seu alimento. E agora também atenção, em relação a este Evangelho do Reino, o que é que está aqui escrito? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. E hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E eu pergunto, nós andamos a pregar o Evangelho hoje a pessoas dignas? Ou estamos a pregar o Evangelho a pessoas indignas? O Evangelho da graça de Deus é um favor imerecido. É um favor que Deus está a fazer a pessoas indignas, que não merecem. Não tem nada a ver com isto. Aqui há dignidade. Mas hoje a audiência do Evangelho da graça não tem dignidade. Sejamos honestos. Eu desafio isto vai para a internet e vai ser passado aí por tudo quanto é sítio. E eu quero que as pessoas tomem bem atenção e leiam com atenção o que a Bíblia diz. Não o que os homens pregam, mas o que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Quando o apóstolo Paulo explica qual é o teor do Evangelho da Graça, no capítulo 15, e é bom que vocês leiam, lemos assim, 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, versículo 1, o Evangelho que já vos tenho anunciado. Ele vai fazer aqui uma notificação. Epá, isto é uma notificação, isto é uma coisa séria. Isto é um documento que tem toda a credibilidade, que tem toda a autoridade. Isto é uma notificação do apóstolo Paulo, tem o selo do seu apostolado. Ele diz, vos notifico o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que é que ele recebeu? O que é que ele recebeu? Que evangelho é essa? Que boa notícia é essa que ele recebeu e que ele agora está a dar aos outros para que os outros também o preguem? O teor está aqui. O teor, olha ali. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Esta é a boa notícia. Qual é a boa notícia? É isto. Eu se bater à porta de alguém, não sou como a testemunha de Jeová. O que é que deseja? Olha, venho-lhe aqui anunciar o reino. O reino. Não. Eu bato à porta. O que é que o Senhor deseja? Venho trazer uma boa notícia. Olha, uma boa notícia que não é assim muito normal, mas é uma boa notícia. É a melhor que pode imaginar. Porque estar a denunciar a morte de alguém não é uma boa notícia aqui neste mundo. Mas esta é. Eu quero lhe anunciar a morte de alguém que é a melhor notícia que você podia ouvir. Cristo morreu pelos seus pecados na cruz de Calvário. Isto é que é o Evangelho da Graça. E continua. Morreu pelos vossos pecados, pelos nossos pecados, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
É este o teor do Evangelho da Graça. Não tem nada a ver com o que Pedro pregou. Não tem nada a ver com o que o Senhor mandou Pedro pregar. E por isso é que Pedro teve que aprender de Paulo. Por isso é que Paulo teve que depois... Eu agora não tenho tempo para estar a explicar, porque houve uma mudança dispensacional devido à incredulidade da nação de Israel. E o que fez com que Deus suspendesse o programa terreno que tinha com a nação de Israel e resolvesse revelar um segredo ou um mistério, que é a dispensação da graça de Deus em que nós estamos a viver agora, e para isso chamou um novo apóstolo. Porquê um novo apóstolo? Paulo. E Paulo teve que explicar aos outros o que é que tinha acontecido, que eles não sabiam. E, continuando... quando Paulo escreve, quando Pedro mais tarde, Pedro aceitou aquilo que Paulo disse. Ele concordou com ele, aceitou aquilo que ele disse. Eu não tenho agora tempo para estar a explicar isto era um grande assunto. Mas Pedro até, inclusivamente, disse assim a Paulo, ok, Pedro, Tiago e João, nós concordamos, percebemos, entendemos, concordamos, mas quero-te pedir só uma coisa. Só te queremos pedir uma coisa, Paulo. Lembra-te dos pobres em Jerusalém. Porquê? Porque o programa que estava em vigor, eles tinham tudo em comum. Quem tinha propriedades vendia-as. Por isso eles não tinham prata nem ouro. Não tinham. Venderam tudo. Por isso o Senhor disse àquele jovem rico, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, vem e segue-me. E agora aqueles que tinham tudo em comum, é curioso ver na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e capítulo 4, que todos os crentes, então, todos os crentes, tinham tudo em comum. É assim que acontece hoje. Temos tudo em comum, todos os crentes. Alguns crentes têm coisas em comum. A Wanda e o Nan têm coisas em comum, mas não são todos os crentes. Eles têm, porque são casados. Mas não são todos. O que é que aconteceu? Com o novo programa que apareceu, o outro programa é interrompido, então e aqueles crentes tinham vendido tudo e tinha ficado tudo em comum. Por isso é que a Bíblia diz que ficaram pobres. Lembra-te dos pobres em Jerusalém. E Paulo, no ministério dele, teve sempre cuidado de fazer coletas entre os gentios para mandar para os pobres em Jerusalém. Isto é um assunto muito sério e muito vasto. Em Lucas, no capítulo 18, isto é muito importante perceber isto. Durante 3 anos, os 12 apóstolos andaram a pregar o Evangelho do Reino. A pregar o Evangelho do Reino. 3 anos. Findos os quais 3 anos, quando se aproxima a hora do Senhor Jesus Cristo ir à cruz, ir a Jerusalém e ser morto na cruz, sabem o que é que nós lemos? Lucas 18, 31 a 34, lemos assim, e passo a citar. Tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém. Estava no fim dos 3 anos do seu ministério. Eles já tinham pregado a muita gente o Evangelho do Reino. Eis que subimos a Jerusalém e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao 3º dia ele ressuscitará. Sabem qual foi a reação dos 12 quando ouviram o Senhor dizer isto? Versículo 34. E eles nada disto entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Então, para aqueles que dizem que o Evangelho do Reino e da Graça é tudo a mesma coisa, como é que eles andaram a pregar 3 anos o Evangelho do Reino e o Senhor fala-lhes da sua morte e a sua ressurreição e eles não entendiam? O Evangelho da Graça não era de certeza o que eles andavam a pregar, certo? Mas até aí já toda a gente tinha percebido. Mas isto é confirmação. Quando o Senhor lhes fala da sua morte e ressurreição, eles não percebiam. Portanto, se eles não percebiam, eles nem sequer poderiam ao pregar dizer assim, olha, Cristo vai morrer na cruz e depois vai ressuscitar. Nada disso. Era-lhes encoberto. E o teor do Evangelho da Graça é falar disso. Certo? Portanto, isto para dizer o seguinte, este assunto é tão sério e tão importante e é mais prático do que aquilo que vocês possam imaginar. Porque
Se nós não percebermos isto, vamos pregar a mensagem errada. Vamos pregar uma mensagem que não salva ninguém. Eu estar a dizer às pessoas que estou a pregar o reino, não salva ninguém. A pessoa, para ser salva hoje, tem que ouvir a mensagem correta, que é: Cristo morreu pelos teus pecados e ressuscitou dos mortos para a tua justificação. Certo? Outra coisa importante. Em Mateus 4, 23 e 9, 35, duas vezes em Mateus, lemos assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Notem, pregando o evangelho do reino e curando. As curas estavam associadas a esta mensagem. Porquê? Porque no reino não vai haver enfermos. E o Senhor já estava a mostrar o que é que iria acontecer no reino quando Ele estabelecesse o seu reino aqui na terra. Não há doentes no reino. O profeta Isaías diz: naquele dia ninguém dirá enfermo estou. Não vai haver doentes. 9:35. Percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu não enfatizei, mas enfatizo agora nas duas passagens. Curando todas as enfermidades. Não eram algumas. Todas. Um dia a cidade de Cafarnaum acordou toda curada. Eu ainda não estive numa cidade em que não houvesse doentes. Mas naquele tempo houve uma cidade que não havia doentes. O Senhor diz que curou todas as enfermidades e todos os enfermos em Cafarnaum. Quem é que faz isso? Nem podem fazer. E tudo aquilo que andam para aí são coisas que não são verdade. Eu já falei sobre outras coisas. Agora vocês percebem, quando Pedro, Tiago e João perceberam a mensagem da graça, o evangelho da graça, que Paulo lhes expôs em Gálatas 2, agora podem perceber quais foram as últimas palavras de Pedro, quando Pedro escreve a sua última carta. No fim da carta, que é a última carta que ele escreve, ele diz assim, 3:15, tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Tendo a salvação como Paulo escreveu. Não como eu preguei lá atrás. Como Paulo escreveu. Segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto como em todas as suas epístolas. Entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Quem anda a pregar uma mensagem que não seja esta, é para a perdição. Não tenham dúvidas. Portanto, isto é mais sério do que aquilo que a gente pode imaginar. Isto implica a salvação de almas. Outra coisa importante. Quem é que já não ouviu dizer isto? Temos que pregar o evangelho a todo mundo. Quando o evangelho estiver em todo o mundo, então vem o fim. Enquanto o evangelho não estiver em todo o mundo, o fim não vem. Não foi o Senhor Jesus Cristo que disse em Mateus 24:14, e este evangelho do reino, as pessoas, para elas é tudo evangelho, é tudo a mesma coisa. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, disse ele em Mateus 24:14. Se vocês forem ler a carta aos Colossenses, no capítulo 1, e nos versículos 5 e 6, e no versículo 23, que eu agora não vou ler porque a nossa hora está passada, eu nem sei que horas são, mas está passada. Ei, que horas são? Pois, aquele relógio está... pois está. Aqueles segundos daquele relógio atrapalham-me, porque parecem minutos. Muito bem. Deixem-me dizer uma coisa que isto é importante e vou já acabar. Em Colossenses 1, versículos 5 e 6 e 23, o apóstolo Paulo diz que o evangelho da graça que ele pregava já estava em todo o mundo nos dias dele, então enfim não veio. Porque uma coisa é o fim vir por causa da pregação do evangelho do reino em todo o mundo. Outra coisa é o evangelho da graça, que nos dias de Paulo já estava em todo o mundo. Está aqui, não fui eu que escrevi, foi ele. E diz que foi pregado a toda a criatura. O Senhor Jesus Cristo não disse, e de pregar o evangelho a toda a criatura, mas é o evangelho do reino. O apóstolo Paulo diz que o evangelho da graça foi pregado já a toda a criatura que há debaixo do céu. Está lá escrito, é só verem. Colossenses, repito, 1, 5 e 6 e o versículo 23. Para terminar.
Quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo recebeu este Evangelho da Glória, na nossa passagem, no versículo 11, o Evangelho da Glória de Deus, sabem que a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, chama-lhe o Evangelho da Glória de Cristo. Evangelho da Glória de Deus, Evangelho da Glória de Cristo. Já agora só um pequeno detalhe. Cristo é Deus. Evangelho da Glória de Deus, o Evangelho da Glória de Cristo, é a mesma coisa. E já agora outro pormenor importante. Quando a Bíblia fala da glória, e quando Paulo fala desta glória, o Evangelho da glória, tanto de Cristo como de Deus, na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, que Ele nos salvou para sermos louvor e glória da sua graça. Esta glória que é aqui referida é a glória da sua graça. É o Evangelho da glória da sua graça, também chamado Evangelho da graça. Eu precisava de ter esta vida e a outra para poder explicar isto melhor. Mais tempo, com mais detalhe, para vocês verem a rede entretecida que isto é. Mas penso que foi o suficiente para, pelo menos, estimular a curiosidade de todos em querer estudar mais e melhor a Bíblia e perceber melhor aquilo que foi aqui dito. E se houver alguém que tenha alguma dúvida, não hesite. Podem-me escrever, que eu terei muito gosto, ou telefonar, ou aqueles que quiserem falar comigo no fim, quando quiserem. Deus nos abençoe. Não, termina, estás a favor. Graças a Deus por aquilo que ouvimos. Isto é uma escola bíblica. Não admira que o apóstolo Paulo dissesse que era bem-aventurado o Evangelho que lhe foi confiado. Ou seja, é a felicidade no seu expoente máximo. Porque a felicidade não é um objetivo, mas é uma consequência de muitas coisas, não é? E a paz, a segurança, a certeza e estar confiados verdadeiramente neste Evangelho que nos foi dado, tendo a certeza através da Palavra de Deus, traz-nos confiança, traz-nos paz, traz-nos tanta coisa que nos traz felicidade. Isso de facto depois transforma-se numa felicidade. E que o Senhor nos ajude, irmãos, a perceber verdadeiramente que isto é a nossa segurança. Este Evangelho traz-nos segurança. Perante os tumultos que se diz para aí, tanta baboseira, nós temos a certeza absoluta, não por mérito nosso, mas por aquilo que a Palavra de Deus diz. Por isso foi muito bom, e a escola bíblica é isto, que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, é bom, Senhor, quando nós ouvimos a Tua Palavra, e obrigado pelos Teus servos, Senhor, que lhes tens dado sabedoria de exporem como têm exposto, de uma maneira simples, prática, clara, sem dúvida, Senhor, porque a Tua Palavra é isto. A Tua Palavra dissipa a confusão, Senhor. E este Evangelho da Graça, Senhor, que nos foi dado e que Tu, diretamente, através do nosso Senhor Jesus Cristo, foi dado ao apóstolo Paulo, nós Te damos graças por isso, Senhor, porque nos é confiado hoje e nós ouvimos esta mensagem que tem um teor, Senhor, e uma mensagem que é de facto anunciar o Evangelho da reconciliação, Pai, aquilo que é de mais precioso, que é a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que nos traz de facto, através da fé, nos traz a salvação eterna, Pai. E obrigado por isso, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo estudo desta noite, pela oração, te dando graças, Senhor, porque permites e nos dás essa possibilidade como igreja de estarmos juntos com este propósito. Te dando graças, Senhor, e que nos possas conduzir no resto da noite, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.